controle. Hoje eu quero falar com você sobre confiar em Deus. Porque vão existir fases na nossa vida e situações que nós não vamos entender. Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou vivendo essa situação? Por que eu estou passando por uma fase assim? Por que vem essa luta, vem aquela luta? Por que vem tal coisa ou tal outra coisa? Às vezes a gente não vai compreender, não vai entender e vamos estar cheios de porquês na nossa vida. Porquê disso, porquê daquilo, porquê de tal coisa, porquê de tal outra. Por que eu estou enfrentando? Às vezes a gente vai ficar assim, por quê? Aí, quando você não entender, o que eu quero te ensinar hoje é: confie em Deus. Nós vamos para a Bíblia e você vai ver homens que não confiaram e pessoas que confiaram em Deus. E você vai ver a grande diferença na vida dessas pessoas. Alguns confiaram, esses venceram. Aqueles que resolveram não confiar, acabaram perdendo. Então, às vezes nós vamos passar por situações e algumas delas nós não vamos entender diante daquela situação. Por que eu estou passando por isso? E todas as vezes que você viveu uma situação difícil, que você enfrentar uma situação difícil, passar por um problema, você tem duas escolhas. Ou você se revolta, ou você confia em Deus. Tem pessoas que quando passam por uma situação difícil, elas se revoltam. Vou sair da igreja, vou chutar o balde, eu vou largar tudo, vou me jogar numa cama, num quarto escuro, vou beber, sei lá. Tem pessoas que se revoltam. Mas também tem aqueles que confiam em quem? Você vai ter que fazer uma escolha. Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o que você entrou passando por aquela porta lá atrás, o que está acontecendo na tua casa, no teu casamento, na tua saúde, na tua família, vida pessoal, na sua vida financeira. Eu não sei o que está acontecendo com você. Mas diante do que você está vivendo, você tem duas alternativas. Ou você vai se revoltar, vai brigar com Deus, vai enlouquecer, ou você vai confiar em Deus. Nós vamos ter que fazer uma escolha. Ou eu me revolto, ou eu confio que Deus nunca perdeu o controle. E que tudo que Ele está fazendo, por mais que eu não entenda, é o melhor dele para a minha vida. Vamos lá, Gênesis 37, nós vamos falar de um homem chamado José. Quem é que já ouviu falar do José? Você já deve ter ouvido falar. Então vamos começar para você ler um pedacinho e eu vou resumir a história dele porque ela é longa, não dá tempo de passar no culto todo. O versículo 3 diz assim, ó: Israel amava José mais do que todos os seus filhos, porque ele era o filho da sua velhice. E fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram e não podiam falar com ele pacificamente. Aí diz o 5. Sonhou também José um sonho, que contou aos seus irmãos. O que a Bíblia diz? Por isso o aborreciam ainda mais. Então, quem era o José? O José era um jovem, tinha 17 anos. O pai dele amava ele demais. O pai dele gostava dele porque ele foi o filho da verdadeira esposa do Jacó, a Raquel. A verdadeira esposa que ele lutou para casar, 14 anos, pagou o preço para estar casado com ela e poder sair com a família dele. Ele amava esse rapaz chamado José. O que José fez? Nada. Ele não fez nada para os irmãos. Os irmãos começaram a persegui-lo porque ele tinha uma túnica de várias cores, enquanto eles também tinham uma túnica, que talvez não tinha as cores que a do José tinha, talvez era uma outra cor. Não era igual a do José. E eles começaram a invejar o José. Ainda mais que o José teve um sonho. O sonho dele é que ele seria grande. Quando se cumpriria? De que forma? Quando que aconteceria? Ele não sabia, Deus não revelou. Deu o sonho, mas não falou como. E eles começaram a invejar o José. Tem pessoas que você não vai fazer nada para elas, mas elas vão te invejar por quê? Porque às vezes elas querem ter o brilho que você tem, o carisma que você tem, querem ter alguma coisa que você tem que elas não têm. Em vez de elas ficarem do seu lado e aprenderem com você, às vezes elas vão começar a te combater, falar mal de você, fazer isso, fazer tantas coisas contra você. E olha o que aconteceu, porque o pai dele diz: José, vai lá chamar os teus irmãos. E o José encontrou o lugar onde eles estavam, estava chegando para chamá-los. Aí diz o versículo 18, assim: E viram José de longe, e antes que o José chegasse a eles, eles conspiraram contra o José para o matarem. E disseram uns aos outros: lá vem o sonhador, morre. Ou seja, está lá aquele cara cheio de sonhos lá. Ou seja, José não fez nada para passar por isso. Vinde, pois, agora e matemo-los e vamos lançá-lo numa dessas covas e diremos: uma besta fera o comeu. E veremos o que será do que, pessoal? Dos seus sonhos. Olha a inveja, né? E ouvindo Rúben o livrou das suas mãos e disse: não tiremos a vida do José. Também disse o Rúben: não derrameis sangue, lançai-os nessa cova que está no deserto. E não lanceis mão nele para livrá-lo das suas mãos e para torná-lo ao seu pai. E aconteceu que, chegando José aos seus irmãos, qual foi a primeira coisa que eles fizeram com José?
tiraram a túnica dele. Tiraram a túnica do José. A primeira coisa era o que eles queriam ter, o que José tinha. Tem pessoas que vão querer o seu lugar e querer ter o que você tem. Vão até pegar a sua túnica, não se preocupa, mas nunca esqueça, a unção não está na túnica. Não está no que você carrega, ela está dentro de você. Às vezes eles vão até conseguir o seu lugar, mas eles não vão fazer o que você faz, porque eles esqueceram que não é o lugar, é o que está dentro de você. Então eles pegaram a túnica do José, porque eles pensavam, está aqui, mas não era a túnica. A unção estava no José, não era na túnica. Onde o José ia, prosperava. Aí a Bíblia diz aqui, eles tiraram, essa aí não é a mensagem de hoje, vamos seguir em frente. Tiraram a túnica, e a túnica dele era de várias cores, e tomaram e lançaram José. Onde que eles lançaram? Na cova. Tem pessoa que vai te prejudicar por prazer. Diz aqui, porém a cova estava vazia, o que não havia nela? Água. A primeira pergunta é, o que José fez para passar por tudo isso? Nada. Nada. E olha o que mais eles vão fazer com José, versículo de número 28. O que diz 28? Passando os mercadores midianitas, eles tiraram José da cova e alçaram ele e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José para onde, queridos? Então todo mundo olha para mim e preste muita atenção. Aqui tem uma grande diferença, mas eu também não vou pregar hoje, entre o processo e o seu erro. Tem uma grande diferença, que às vezes a gente erra e tudo a gente diz que é o processo. Um dia eu prego isso para você. Tem uma grande diferença entre você errar e ser o processo de Deus para a sua vida. Às vezes a gente erra, mas tudo a gente diz que é processo. E não admite que enquanto não mudar, as coisas não vão ser diferentes. Então isso é um detalhe que você tem que cuidar. Agora, o que aconteceu com José? Primeiro ponto, o que ele fez para passar por tudo isso? Nada, irmão, é o que eu quero falar com você hoje. E daqui para frente, depois que o José tem um sonho, o que começa a acontecer na vida dele? Na vida do José, depois que ele tem um sonho, começa a dar tudo errado, irmão. Primeiro os irmãos dele traem ele, jogam ele na cova. Quando ele pensa, meus irmãos estão tirando da cova, era só brincadeira. Ao contrário, quando ele levanta, tira o suor, porque não é fácil você subir de uma cova por uma corda, ele estende as mãos para segurarem ele, já vem uma corrente prender ele, ele foi vendido. Você imagina ele gritando para eles não fazerem isso. Irmão, ele tinha 17 anos, ele foi mandado para longe dos pais, com 17 anos. Ele era filho do pai dele, ele tinha servos que o serviam, nunca mais. Agora ele virou um escravo, ele que vai ter que servir os outros. Ele está indo para um país que tem uma cultura diferente da dele, que tem uma alimentação diferente, que serve a outros deuses, onde tudo é diferente, a língua é diferente, costumes são diferentes, tudo. As pessoas têm um comportamento, ou seja, com essa idade ele foi virar um escravo, foi parar no Egito. Ele teve que se levantar da traição, do que os irmãos fizeram, da decepção, da tristeza e da saudade. José teve que se levantar de muitas coisas. Começou a trabalhar na casa do Potifar, tudo começou a dar certo. Daqui a pouco uma mulher colocou os olhos nele. Ele não queria nada com ela, mas ela mentiu ao respeito dele, dizendo que ele tentou abusar dela. Bom, mais uma situação difícil para o José. Aonde que o José caiu agora? Na prisão. Aí ele tem que se levantar disso, de uma injustiça que ele sofreu porque ele era um escravo. Foi injustiçado, não tinha como se defender. Foi parar na prisão, ele tem que se levantar disso agora, de mais uma situação difícil. Aí ele vai lá, começa a trabalhar na prisão, se levanta e ele adivinha o sonho de 2 funcionários do rei que estavam presos, o copeiro e o padeiro. E ele diz, olha, daqui a 3 dias o rei vai chamar vocês, restabelecer aos cargos, um vai morrer, o outro volta para o cargo. Lembre de mim, quando você estiver lá, diante do faraó. Esqueceram dele por mais 3 anos. Fazem 13 anos que o José está naquele Egito, esquecido. Só que uma coisa o José fez. Ele não sabia por que ele estava enfrentando tudo aquilo. Ele não sabia por que tudo estava dando errado, se ele estava buscando servir e andar com Deus. Tem coisas nessa vida que nós não vamos entender. E todas as vezes que você não entender, você tem 2 escolhas. Ou você se revolta, ou você confia em Deus. José era um homem que tinha tudo para se revoltar. Ele era um homem que tinha tudo para largar Deus, chutar o balde, para fazer tudo errado. Mas José fez uma escolha. Eu não vou me revoltar. Eu vou confiar em quem? Qual é a sua escolha diante das adversidades? Às vezes você está passando por uma luta no casamento, uma luta na família, uma luta nos filhos. Eu não sei o que você está vivendo. Eu não sei o que está acontecendo nos últimos dias, mas às vezes você está procurando fazer certo, andar com Deus, ser fiel. E muitas vezes as coisas estão dando errado na sua vida. Você vai ter que fazer uma escolha. Ou eu me revolto, eu brigo com todo mundo, eu enlouqueço. Ou eu vou confiar em quem? E vou dizer, Deus, eu não entendo, eu não sei porquê, mas eu vou confiar que tudo que o Senhor está fazendo é o melhor para mim. Chegou um dia que o José entendeu que o que Deus estava fazendo é o melhor. Depois de 13 anos, Deus manda chamar o José.
E Deus tira o José da cova da prisão para colocar o José onde? No trono. Sabe por quê? Porque ele não se revoltou. A gente nunca vê o José murmurando, a gente nunca vê o José reclamando de nada, a gente não vê o José brigando, a gente não vê o José fazendo nada disso. A gente vê o José sempre servindo. E o dia que o faraó manda chamar, o faraó mandou chamar, você vê que o José já tinha uma roupa pronta. E ele troca de roupa, faz a barba e vai lá ver o faraó. Ou seja, ele estava na fé, esperando que chegaria o dia que Deus cumpriria a palavra que deu para ele. E nós temos que acreditar que aquela palavra que Deus nos deu, ela vai se cumprir. Vão vir momentos difíceis, mas eu não posso desistir. Você tem que fazer uma escolha. Ou você desanima, ou você confia em Deus. As duas coisas não podem ser feitas ao mesmo tempo. E o José tinha uma roupinha pronta, porque ele sabia que Deus chamava ele. Quando o faraó chama e perguntou, rapaz, ouvi falar de você, que você adivinha sonhos. Se o José tivesse revoltado com Deus, ele diria, verdade, sou eu. Mas ele não estava revoltado, ele estava confiando em quem? Em Deus. Sabe o que o José diz? Não, faraó, eu não tenho nada. Mas existe um Deus, e esse Deus vai dar revelação. Ele disse que era o Deus dele que revelava os sonhos, não ele. Ele disse, é o meu Deus, ou seja, ele nunca deixou Deus. Mesmo passando por tudo isso, chegou o dia que ele entendeu, que ele fica de frente com os irmãos, e ele diz para os irmãos, olha, eu sei que tudo que eu passei foi Deus na minha vida, para que o plano dele se cumprisse, e eu pudesse viver o que Deus queria que eu vivesse. Um dia o José entendeu. Tem coisas que hoje nós não vamos entender, que nós estamos passando, a gente diz, pastor, por que tudo isso? Calma, você tem duas escolhas. Ou eu vou murmurar, vou ficar reclamando, me queixando pelos cantos, ou eu vou dizer, Deus, eu não entendo, mas eu vou confiar. Às vezes vai doer, às vezes não vai ser fácil, às vezes vai ser difícil mesmo, mas você tem que tomar uma decisão. Eu vou confiar em quem? Em Deus. Amém? O que o José fez para passar por tudo isso? Nada. No caso dele, ele não fez nada. Mas ele decidiu confiar. Agora vamos olhar para a pessoa que passou pela mesma fase que o José, o pai dele, o Jacó. No Gênesis 37, você vai ver o Jacó. Agora, o que você tem que imaginar antes de ler isso aqui? É que o Jacó era de Deus. Teve um dia que ele teve um encontro lá no Val de Jaboque, quando o pessoal passou o rio, ele ficou para trás. Ele se encontrou, lutou com um anjo, Deus muda o nome dele, ele vira Israel, ele teve um encontro com Deus naquele dia. E o que acontece? Acontece que o Jacó agora ele vira um homem talvez de oração, que busca Deus. Eu aposto que o Jacó deveria estar sempre orando, ele tinha muitos filhos, uma família grande, a responsabilidade de sustento era dele. Eu aposto que ele deveria orar dizendo, Deus, cuida dos meus filhos, cuida da minha família, nos livra. Se existe algum mal pela frente que vai vir, que o Senhor cuide de nós, que o Senhor nos guarde. Ele orava pela família dele. Quem é que ora pela família aqui? Deixa eu ver. Você ora pela sua família? Então Jacó deveria ser esse homem também, que fazia o quê, pastor? Que orava pela família dele, que pedia pela família dele, para que Deus guardasse a família dele, para que Deus cuidasse da família dele. Ele deveria ser. Agora eu quero que você olhe para essa história, esquece o José, esquece o que aconteceu, porque você conhece o início e o fim da história. Eu quero que você entre na história com os olhos do Jacó. O Jacó não sabia o que estava acontecendo com o filho dele no Egito. Então o Jacó termina de orar, e ele está no propósito, orando pelos filhos, pela família, mandou um filho para o campo. Ele deve ter pedido, Deus guarda os meus filhos, traga-os de volta em paz. E quando Jacó talvez sai da tenda, vem lá os filhos dele caminhando. E quando ele observa, eles estão segurando uma túnica cheia de sangue. E eles olham para o Jacó e dizem, olha, achamos isso aqui, será que é do José? Uma besta fera o comeu. Você imagina o desespero dele, porque olha o que a Bíblia fala que ele fez, versículo de número 35. E levantando-se todos os seus filhos e as suas filhas para consolarem o Jacó, ele recusou ser consolado e disse, na verdade, com choro, eu hei de descer o meu filho até a sepultura, ele falou, ou seja, eu vou morrer com esse luto. Ele disse, eu vou morrer chorando, eu vou morrer em luto, ninguém vai me consolar, minha vida acabou. Ou seja, Jacó se revoltou, eu vou morrer chorando. Olha o que ele falou de novo, leia. Na verdade, com choro eu vou descer o meu filho até a sepultura. E assim, o que a Bíblia diz? O chorou o seu pai. Eu aposto que o Jacó se revoltou, porque o comportamento dele foi diferente do José. Ele começou a dizer, eu vou morrer chorando, eu vou até a sepultura chorando, ninguém vai me consolar, não adianta, eu estou inconsolável. Quando você fica inconsolável é que você não aceita algo e você se revolta. E ele começou a chorar, os filhos tentaram consolar, ninguém conseguiu consolar esse homem. Por quê? Eu aposto que o Jacó recebeu isso muito ruim. Deve ter começado a brigar com Deus. Deus, por que o Senhor não guardou o meu filho? Por que o Senhor não protegeu? O Senhor não foi suficiente? Por que o Senhor permitiu que ele morresse? Que isso era o filho que eu mais amava? Ele deve ter brigado. E quando você briga
com Deus, você se revolta, você fica sem vontade de orar. No caso do cristão, ele fica sem vontade de vir na igreja, de participar dos cultos, porque você permitiu que a situação difícil produzisse a revolta em você. Você tem que tomar uma escolha diante da situação difícil. Ou eu me revolto, ou eu confio. O Jacó deve ter brigado com Deus, gritado: "Oh Deus, e aí e tal, o Senhor não faz nada, o Senhor não protegeu e tal." Quantos anos ele passou? Os mesmos 13 do filho. Para ele, o filho estava morto. Agora eu fico imaginando o dia que o Jacó encontra o filho. E que alguém chega lá e diz: "Olha, José está vivo, ele é o governador do Egito." Eu aposto que ele deve ter entrado na casa dele, dobrado o joelho e ter dito: "Senhor, me perdoa. Tudo que eu falei para o Senhor, me perdoa. Tudo que eu briguei contigo esses anos inteiros, ficando longe de ti, porque eu me revoltei, ao invés de confiar." Ele deve ter pedido perdão e ter dito: "Senhor, me perdoa, eu jamais imaginava que a dor que eu senti era para o meu bem. Que o filho que eu achava que estava morto era a resposta da minha oração para que eu e a minha família não passássemos fome diante do que ia vir. Eu nunca imaginei que essa dor, essa situação que eu passei era a providência do Senhor, para que a minha família não morresse de fome, porque o Senhor sabia do período que viria pela frente." E quando ele vê o filho dele, a Bíblia diz que ele cai de joelho, abraça o filho. E eu aposto que o Jacó se arrependeu de ter feito o quê? Se revoltado contra Deus. Agora, qual é a diferença do final da vida dos dois? Que o Jacó ele morre e o José vai para o trono. Por quê, pastor? Porque um decidiu confiar e o outro decidiu fazer o quê? Se revoltar. Você tem uma escolha. Dias difíceis vão vir sobre a vida de todos. Momentos ruins vão surgir sobre cada um de nós. Só que eu tenho uma decisão, eu tenho uma escolha a tomar nesses dias. Ou eu me revolto, ou eu confio em quem? Você vai ter que fazer uma escolha. Vamos olhar outro homem chamado Jó. Vai lá comigo, vai para frente. Jó é antes do livro de Salmos, você vai achar lá comigo, no Antigo Testamento, o livro de Jó. Vai para frente aí na Bíblia com o pastor. Você vai fazer a leitura comigo desse texto e nós vamos ver algo importante. Capítulo 1, irmão. Jó, capítulo 1. Você vai lá, depois vem o Salmo. Se achar o Salmo, você só vai voltar um para trás. Você vai achar o livro de Jó e nós vamos meditar juntos aqui. Vamos lá? Quem achou, diga glória a Deus. Podemos ler? Jó, capítulo 1. Então, eu tenho uma escolha. O que eu vim fazer aqui nessa noite? Eu vim dizer que você tem que confiar em Deus. Eu não sei o que você está passando, por mais que hoje você não entenda, confie em Deus. Porque todos que confiaram saíram da situação difícil para serem abençoados. E quem se revoltou? Quem se revoltou acabou. Não aconteceu nada. Vamos lá, Jó capítulo 1, versículo 1, lê comigo. E havia, irmãos, um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E ele era um homem sincero. O que mais que ele era? Reto, temente a Deus. E o que mais que ele fazia? Desviava-se do mal. Então, o Jó só recebe elogios. Só elogios. Mas agora o diabo vai começar a combater esse Jó. Porque o diabo quer que ele desista, quer que ele negue o Deus dele, quer que ele blasfeme do Senhor. E vão começar a surgir lutas, ele começa a perder tudo, ele vai ficar doente, irmão, com uma doença maligna, ele vai perder o dinheiro, sem oportunidade de recomeçar, só com a casinha dele, com a esposa, sem nada. Perde servos, gado, filhos. Olha tudo que vai acontecer. Agora começa o dia ruim, versículo 18. E estando ele ainda falando, veio outro e disse, versículo 18 do capítulo 1. Estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do seu irmão primogênito, um grande vento veio sobre além do deserto e deu nos 4 cantos da casa. E ela caiu sobre os jovens e eles morreram. Só escapei eu para te trazer a nova. Então Jó se levantou, leia comigo, rasgou o seu manto, rapou a cabeça. Rapar a cabeça normalmente era um símbolo de algum voto que eles faziam com Deus. E se lançou em terra. E o que o Jó fez? Irmão, quando você não entender, você tem 2 escolhas, ou você se revolta ou confia em Deus. O que o Jó fez? Adorou. Não murmurou, não reclamou, não brigou, não falou nada, ele decidiu confiar. Não sei porque que eu estou passando por tudo isso, mas eu vou confiar em quem? O que ele fez para passar por tudo isso? Nada. Ele ainda vai ficar doente, a situação vai piorar. Você imagina, irmão, perder um filho, já deve ser muito difícil. Agora você imagina perder todos no mesmo dia. Perder o gado, dinheiro, servos, fazenda, perder tudo, ficar sem nada, você virar pobre. Uma pessoa que é muito rica, sobrou a esposa e talvez a casinha onde eles moravam lá, ficou sem nada. E pior, ainda vão vir os amigos dele. E os amigos dele ainda vêm para acusar ele que ele tem um pecado. E ele vai passar um período assim. Mas o Jó não brigou com Deus, não se revoltou. Ele decidiu confiar.
Mesmo a esposa dele querendo que ele se revoltasse, ele disse, eu vou confiar. Se eu recebi o bem, por que eu não vou aceitar o mal? Eu vou confiar no Senhor, Ele sabe o que está fazendo. Aí diz aqui, continua o versículo 21. E ele disse, nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu eu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome de quem? Do Senhor. E diz a Bíblia assim, ó, em tudo isso, queridos, o que a Bíblia diz? Não pecou Jó e nem atribuiu a Deus, o que ele não atribuiu? Falta alguma. Agora, o que Deus vai fazer na vida do Jó? Que ele decidiu confiar. Deus vai devolver tudo em dobro. O que Deus fez na vida do José? Colocou ele no trono. O que aconteceu na vida do Jacó? Nada. Porque ele resolveu reclamar, talvez se revoltar, ficar enlutado, triste, dizer que não tinha consolo. Não aconteceu nada. Quem se revolta não vai receber nada. Agora ele ficou confiante. O Jó recebeu o dobro. O José recebeu o trono. Você tem que fazer uma escolha. Diante do que você está enfrentando, decida. Eu vou confiar em Deus. Vamos comigo em João 13, Novo Testamento. É o quarto livro do Novo Testamento, quarto evangelho, João, capítulo número 13. Pastor, o que eu tenho que fazer? É o que Jesus vai falar para você agora. João 13, o que fazer diante desses dias difíceis e momentos problemáticos que nós vamos às vezes passar e enfrentar na vida. João capítulo 13, você pode ir lá comigo. Olha o que a Bíblia diz no verso 7. Eu quero que você marque a sua Bíblia e leia em voz alta. 7, todo mundo junto. Respondeu Jesus e disse, vamos lá, o que ele disse, pessoal? O que eu faço, não sabes tu agora, mas tu saberás? Então existem situações que agora nós não vamos entender, por mais que você ore, questione, pergunte para Deus, nesse momento Ele não pode explicar, mas vai chegar o dia que você vai entender que tudo que Deus está fazendo é para o seu bem, para transformar você, para moldar você, para ensinar você. Deus usa até a dor para fazer com que você mude. E quando eu passar por situações difíceis, eu tenho que fazer uma escolha. Ou eu me revolto, ou eu faço o quê? Ou eu confio em Deus. Vamos lá? Aí diz aqui de novo. O que eu faço agora não sabes tu, mas tu saberás depois. Então tem que aprender a confiar em Deus. Eu não sei o que você está passando, mas diante disso, faça a sua escolha. Confie no Senhor. Dobre o seu joelho, continue adorando, servindo. Pastor, o que eu faço? 1 Tessalonicenses, um pouquinho mais para frente, carta de Paulo, à igreja dos Tessalonicenses. Vamos lá, capítulo 5. Mais um conselho de Deus para você, o que fazer nesses dias difíceis. Todos acharam? 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Você vai um pouquinho para frente. Você está em João, você vai Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, depois vem Colossenses e depois Tessalonicenses, tá? Você só vai seguindo para frente aí que você vai encontrar. Todos acharam? Quem achou, diga glória a Deus. Podemos ler, queridos? Vamos juntos? 1 Tessalonicenses 5. Leia comigo 18. Vamos lá, quem tiver 100 pode acompanhar na tela. Todo mundo junto, o que diz aí, pessoal? Em tudo dai... É fácil dar graça? Não. Principalmente nos dias difíceis, não é fácil agradecer. É fácil agradecer quando o bolso está cheio. Mas é quando você está sem dinheiro e o boleto está batendo. É aí que Deus vai ver quem é você. Quando você tem tudo, é fácil louvar Deus. Mas quando você perde tudo, é aí que Deus vai te conhecer. É fácil dar graça quando a gente está cheio de saúde, fez o exame, o médico diz, você tem uma saúde de ferro. Quando é que Deus vai me conhecer? Quando você fizer o exame e aparecer, você está com problema tal. A Bíblia diz, em tudo dai. Eu nunca vi o José reclamando. Nesses primeiros capítulos, você não vê o Jó reclamando. Você não vê ele revoltado, nem o José. Por isso que eles foram abençoados. Eu não sei o que você está enfrentando. Confie no Senhor. Amém? Decida confiar, decida acreditar no Senhor. A Bíblia diz assim, tudo dai graça porque é a vontade de Deus em Cristo Jesus para quem, pessoal? Para convosco. Então agradeço e obrigado, eu confio em Ti. Eu não sei por que eu estou enfrentando, passando por tudo isso, mas eu quero dizer que eu confio no Senhor. Não é fácil, está doendo, me dá força para continuar firme, não olhar para trás, não desistir. Mas eu escolhi, eu não vou me revoltar, vou fazer o quê? Eu vou confiar. Dê graças, confie. Pastor, o que eu faço nesses dias difíceis? O salmista Davi falou no Salmo 71. Volta para trás, o Salmo é o meio da Bíblia. Você vai ler comigo agora. Salmo de número 71, ele vai nos dar um conselho precioso, que esses homens de Deus, ali que eu te mostrei, fizeram. Conselho que eles seguiram.
Então confie no Senhor, não sei o que você está passando, mas acredite que Deus está no controle. Ele sabe tudo. Pastor, eu perdi o controle, você pode ter perdido, mas Deus não. Salmo 71, versículo 14. Lê com o pastor o que diz a sua Bíblia. Olha o que o salmista disse, mas eu farei o que, pessoal? Esperarei, como é que eu esperarei? O que o Jó fez durante todo o tempo? Esperou. O que o José fez durante todo o tempo? Esperou. O que o Jacó fez? Talvez reclamou, se revoltou, ficou bravo. Poxa, perdi o filho, tal. Deve ter ficado chateado com os próprios filhos. Claro que com o tempo houve o perdão em família. Mas olha o que a Bíblia diz, mas eu esperarei. Como é que eu esperarei? Continuamente em quem? No Senhor. Espere em Deus, confie no Senhor. Acredite nele. Deus, eu não estou entendendo, mas eu vou confiar. E o que eu quero dizer é que o que você está passando hoje não é o seu fim. É uma fase, é um momento. E toda fase, todo momento, eles vão passar. Isso não é o nosso fim. Aí diz mais, eu esperarei continuamente no Senhor, final, e te louvarei cada vez. É o que você tem que fazer nos dias difíceis. Tire tempo para adorar, para louvar. Isso é o que vai te dar força, é o que vai te ajudar a não desistir, não murmurar, não olhar para trás, é louvar a Deus. O problema é que nós vamos nos revoltando, a gente para de orar, para de louvar, para de adorar, não quer mais vir na igreja, e aí é o seu fim. Quando você fizer isso. Eu tenho que fazer o que eles fizeram. A gente não vê o José reclamando, ao contrário, a gente vê o José esperando com a roupinha dele pronta na parede. Para que o dia que ele fosse chamado, ele tinha uma roupa nova, uma roupa limpa, uma roupa pronta para trocar e ser recebido onde Deus colocaria ele. Eu tenho que aprender a esperar, a confiar. Existem dias que nós não vamos entender. Por que eu passo por isso? Por que eu estou enfrentando tudo isso? Por que são tantas lutas? Agora, quando eu não entender, eu tenho duas escolhas diante do que eu estou vivendo. Ou eu me revolto, ou eu confio em Deus. E que você hoje escolha que vai confiar no Senhor. Vamos ficar de pé. Olá para você que está acompanhando esse vídeo aí no meu canal. Olha, seja bem-vindo. Se você não é inscrito, se inscreva. Ative o sininho para você receber todas as mensagens. É um prazer ter você. E se você puder nos ajudar compartilhando as mensagens desse canal, nós vamos alcançar mais pessoas. Que Deus te abençoe. Um abraço.